Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. O segundo capítulo desse papo incrível que eu estou tendo aqui com a Júlia, com o Fábio e com o Greg da Print, que são 33% CEO, um terço CEO cada um da companhia, forma carinhosa como eu apelidei eles aqui. Para quem não assistiu o primeiro episódio, vou dar um rápido resumo. Eles dividem o comando da Print. Cada um tem a sua atribuição. Eu recomendo que você assista o primeiro episódio, mas cada um tem a sua atribuição, cada um tem a sua área de atuação, mas eles tomam as decisões de forma colegiada, eles tomam as decisões da empresa de forma unânime, né, colegiada, e estão há mais ou menos um ano nessa configuração. A companhia tinha um ano atrás um CEO, e quando esse CEO resolveu tomar outros rumos, a empresa decidiu colocá-los como diretores e condutores do business. E o negócio vem crescendo, a empresa vem crescendo, a empresa vem inovando. E a gente falou no primeiro episódio muito sobre essa questão cultural da companhia. A gente falou muito sobre as curiosidades de ter essa gestão dividida em 3 pessoas, né, que tem culturas diferentes, que vieram de cidades, países até. O Greg é belga, então eu recomendo fortemente que vocês assistam. Esse é o primeiro capítulo desse papo que a gente está tendo aqui com o pessoal da Print. Agora a gente vai focar em outros temas, e eu queria começar falando um pouco sobre a questão de diversidade e inovação, né? O quanto que isso uma coisa influencia a outra. Então eu queria começar primeiro falando um pouco de diversidade, equidade de gênero. É um tema, por vezes, um pouco sensível de se falar, mas é necessário. Acho que até a Print tem várias iniciativas muito interessantes nesse aspecto, que eu acho que vale a pena e eles toparam compartilhar com a gente. Então, vamos começar com essa questão de equidade de gênero, né? O que é equidade de gênero? Me corrija se eu estiver errado, Júlia. Equidade de gênero é o balanço entre homens e mulheres dentro da companhia, né? De você ter mais ou menos o balanço 50% de homem, 50% de mulher. Como que é isso lá para vocês na Print, Júlia? Como é que vocês tratam essa questão de equidade? Bom, Rodrigo, a gente começou a dar um olhar para a questão de equidade de gênero nos últimos anos e é muito importante avaliar a equidade de gênero na liderança. Uhum. Né? Quando a gente me apurou pela primeira vez, a gente notou 30% de mulheres e 70% de homens. E eu estou falando isso há um pouco mais de 2 anos e meio, mais ou menos. O trabalho foi feito e o trabalho que se faz é na seleção. Então, você põe mais peso na contratação de mulheres nos cargos de liderança. Hoje, a gente já está com menos de 60% de homens e o restante de mulheres. Eu não sei o número exato, mas a gente está caminhando Quase ali para os 50%, Uhum. que é a nossa meta. Um outro ponto muito importante é que o ramo gráfico é um ramo muito masculino. Uhum. E na Print, o que a gente tem hoje, também por um trabalho em seleção, a gente tem a fábrica com metade. Nós Uau. temos 71 mulheres e 72 homens na fábrica. E ontem mesmo, batendo um papo com o nosso gerente de produção, o Paulinho, e conversei bastante com ele para entender isso, né? E o que ele falou é que algumas máquinas, é importante que elas sejam operadas por homens, como a guilhotina, que você precisa mais força mesmo. Agora, a mudança que se sente com mais presença feminina na fábrica é que tem mais olhar ao detalhe, então, especialmente na triagem do produto final, o que vai para o cliente, o que precisa ser refeito por algum motivo. Mas, como, no geral, as mulheres são mais organizadas, isso faz com que elas planejem melhor. E a organização traz mais eficiência. Não é só uma questão de ambiente organizado.
E isso é bastante interessante. Então, é algo que a gente não vê no ramo gráfico, se comparar com outras empresas, e a gente fica bastante feliz com esse resultado. Muito legal. Isso é realmente um ponto muito interessante. Você está falando, eu estou aqui pensando, né? Lá na Gênesis, hoje nós já somos mais mulheres do que homens nos cargos de liderança. Falando da Gênesis aqui no Brasil. Mas a gente ainda tem um desafio grande nos demais cargos, né? Nos cargos gerenciais, nos cargos, enfim, de vendas e assim por diante. E eu concordo com isso. Eu acho que a presença feminina, ela traz muito a intuição, né? Não que os homens não tenham, tá, pessoal? Só para deixar claro, nada aqui é 8 ou 80, né? Tudo tem o seu equilíbrio. Mas, sem dúvida, né? As mulheres tendem a ter mais intuição, né? Tendem a ter mais atenção, né? Os homens são mais, às vezes, um pouco mais distraídos, talvez um pouco mais cara de pau em algumas funções, mas esse equilíbrio e essa homogeneidade que vai criando quando se junta, realmente é muito benéfico para as empresas, né? E isso fora do que é bacana ter, né? E reconhecer. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, na verdade, para vocês. E do ponto de vista de salário, né? Existe também a equidade salarial, porque a gente sabe que ainda, infelizmente, existe essa questão de, em algumas empresas, as mulheres ganharem menos e tal. Até para complementar, lá na Gênesis, a gente não tem isso globalmente. As mulheres ganham exatamente a mesma coisa que os homens. O que determina é a função, o cargo, e acabou. Né? Não tem essa, porque a mulher vai ganhar menos ou porque a homem vai ganhar mais. E lá na Print, como é que vocês tratam isso? Exatamente assim. A gente tem, inclusive, um plano de carreira que foi criado no ano passado. Essas diferenças já não foram notadas. No mesmo cargo, na mesma função, os salários são iguais. Excelente. Isso é uma coisa que até chega a ser impensável. Impensável. Mas você sabe que ainda tem isso. Eu escuto isso muito ainda quando falo com candidatos e tal. E eu tenho muita... A Gênesis como um todo, né, globalmente, mas particularmente aqui no meu negócio, eu tenho muita atenção a isso. Né, porque você está contratando o skill, você está contratando a habilidade da pessoa, não a orientação sexual, né, ou qualquer coisa do gênero. Né? Então, é uma coisa que nós, como liderança, temos que garantir que as empresas que a gente lidere não tenham esse tipo de coisa. Mas você tem razão. É impensável, hoje em dia, a gente pensar nesse tipo de coisa. Não, e eu digo, quando é impensável até na nossa cultura, na nossa realidade. Claro. Isso nunca entrou em discussão, nem nunca entrará dentro da Print. É isso aí. É isso que é bacana. Falando um pouco de suporte, né? A gente sabe que mulheres, elas têm filhos, né? Elas engravidam. Como é que é isso para vocês dentro da Print? Vocês têm algum programa? Vocês têm algum apoio específico? Como é que vocês tratam isso? A gente traz... Primeiro, né? A gente tem licença maternidade, é normal. O que nós temos é o olhar flexível e compreensível para as mães quando voltam. Né? Então, até eu hoje, um dos times que eu acompanho, o assunto a relação com eles é mais recente. E aí vem, eu preciso levar meu filho. Olha, não precisa me avisar, não precisa prestar conta comigo. Se eu precisar, eu te procuro no celular, ou fica tranquilo. Então, a gente tem que ser flexível. Né? E eu falo isso, cuido na área de gente, mas tenho certeza que o Fábio e o Greg têm profissionais, mulheres com filhos, ou pais com filhos, não são só mulheres. Isso que eu ia falar, eu ia perguntar isso também. Né? Eu estou falando da mulher, né? Mas tem que ter... E, na verdade, a compreensão é geral, né? Tem uma das líderes que eu acompanho, ela está com uma gatinha que vai passar por uma cirurgia, e ela tem ausências, mas a vida como ela é, né? Eu tive um caso desse também na Gênesis, recentemente. Uma funcionária nossa teve um problema com o pet e não pôde participar de uma reunião. Né? E eu falei, ok, sem problema, vai lá cuidar do teu pet, porque para aquela pessoa, aquele pet
é o filho dela. Né? Então a gente precisa entender a relevância do que está envolvido. Né? Talvez para uma outra pessoa, ela olha e fala, nossa, mas que exagero. Ok, cada um respeita aí as suas... Mas para aquela pessoa, naquele momento, aquilo era muito importante. Né? Então, é legal essa flexibilidade, né, das pessoas poderem cuidar dos seus assuntos e poderem trabalhar. Agora, um outro tema que é importante a gente falar, mas também é um tema sensível, que é diversidade, que é diferente de equidade. Equidade é o equilíbrio entre sexo feminino e sexo masculino. E diversidade entram outras questões. Né? E eu digo que é sensível, né, porque é um tema que a gente ainda tem alguns tabus envolvidos, a gente ainda, particularmente no ambiente, algumas empresas ainda estão evoluindo, né, nessa questão. Como é que vocês lidam com isso lá na Print? Olha eu aqui já. Sardinha. Vou continuar mais um pouquinho. Por favor. A gente lida com a cultura que a Print tem desde que nasceu, que é uma cultura muito aberta, né, a todo tipo de cultura e qualquer tipo de pessoas, né, de gente, de manifestação, etc. Agora, tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Então, a gente usa consultoria especializada em diversidade quando a gente tem dúvida. Né? Então, a gente pode ter alguma situação aqui, outra ali, e a gente contrata e aprende. E cada vez mais a gente se prepara com as nossas próprias pernas, poder seguir e atuar. Esse é um ponto relevante. A gente também, às vezes... a gente que eu falo aqui, uma empresa é formada de pessoas de diversas culturas, né, que vieram de diversos lugares. Né? E, às vezes, essas pessoas também às vezes não estão preparadas como deveriam para a diversidade. Então, é legal que busque essa consultoria externa para poder ajudar. Porque nem sempre tem a resposta. Né? É um tema que, às vezes, a gente não sabe como lidar. Né? E aí a gente busca ajuda. Greg, que relação você enxerga entre inovação e diversidade? Você acha que tem aí algum ponto relevante? Sim, não, é um tema super quente, principalmente no meu time de tecnologia. Né? O jeito que a gente lida com diversidade por ali, porque a gente também tem esse objetivo de ser cada vez mais diversa, cada vez mais, né, igual. Né? A gente tem várias iniciativas lá dentro. Tem uma iniciativa que é Mulheres em Tech, que surgiu dentro do time mesmo. Sim, de algumas mulheres que já estavam dentro de tech. E aí, desde então, né, tem encontros mensais, tem workshops, tem papos, tem canais no Slack para se conversarem. E aí, desde então, né, toda vez que a gente abre uma vaga interna, que a gente abre bastante vaga interna, o pessoal brinca que, né, a gente é a área que mais rouba a gente de outras áreas. Verdade. Roubei bastante. É bom que você está dando oportunidade para os de dentro. Né? Perdemos alguns. Eu gosto de ceder gente para tech. O Fábio é um ótimo fornecedor, um dos meus melhores. Já cedi também. Vou ceder mais, pelo que eu sei. Mas é melhor ceder para ele do que ceder para fora. Né? Sim, exatamente. Mas desde então, né, quando a gente abre uma vaga interna em tech, 90% é mulher. Desde então, quase todas as vagas internas que a gente preencheu, de fato, foram mulheres. Né? Nos times de produto, de UX, UI, agilista... Basicamente só a mulher. Agora. A mulherada dominando a tecnologia. É incrível. Né? O jeito que isso já ajuda, né, na parte principalmente de igualdade, né? A parte de diversidade, acho que aí as empresas, não somente a Print, mas todas as empresas têm meio que uma obrigação com a sociedade como toda de não contratar apenas pleno, sênior, coordenação para cima, sabe? Você tem que contratar bem júnior, tem que ensinar essas pessoas a trabalharem com tecnologia. Você trouxe um ponto muito relevante. Isso é o único jeito que o mundo como todo e a Print vai conseguir de fato ser um lugar diverso, de fato. Tem um pouco essa... E ajudando um pouco essas pessoas a entrarem no mercado também. Exatamente. Né? Porque, enfim, precisa entrar no mercado de alguma forma. Né? E tem bastante startups bacanas nesse sentido, né? Generation, né? Tem várias startups legais nesse sentido, né? Que ajudam de fato pessoas de comunidades, pessoas trans. Nossa, que bacana isso, cara. Sim, e aí isso para mim isso é o jeito para a gente ir em frente nesse sentido. E do teu lado, Fábio, como é que é essa questão de equidade, diversidade nas tuas áreas? Vou citar um exemplo aqui, eu estava até esperando a oportunidade para falar. O time de logística, por exemplo, ele não só é liderado por uma mulher,
como ele também tem diversas mulheres no nosso time de logística. Uhum. O time de logística, você sabe, talvez na industrial ainda mais, né, sem uma presença mais masculina, mas em logística também. É uma área predominantemente masculina. Mas eu até brinco com Isa que, naturalmente, as mulheres vão se inspirando nela e vão vindo para o time de tech ou para o time de logística também. E, cara, eu gosto muito. O time bem diverso, muito bem liderado por uma mulher e que tem várias mulheres no time. No time de transporte, por exemplo, só tem um homem. 6 pessoas, um homem. E então, nossa, eu vejo muita vantagem nisso, tanto pelo lado de cultural, de trazer experiências diferentes, como todo lado de organização, muito Você trouxe um tema super legal, que no fundo, é a diversidade. Né? Ou seja, é você ter diferenças. Isso. Né? Eu acho que isso é muito rico. Quando você procura num time você ter todo mundo igual, né? Você está, na minha opinião, na minha modesta opinião, muito pessoal, você está deixando de lado uma oportunidade muito grande de crescimento, que é justamente você ter visões diferentes, né, sobre o mesmo desafio, sobre o mesmo problema, sobre o mesmo, enfim, cada um classifica de um jeito. Mas eu acho que esse é o ponto, esse é o cerne da questão, né? Tá muito mais além do que o que eu falei lá, o sexo, né, masculino ou feminino, ou cor de pele, ou origem, né, da onde a pessoa veio, se ela veio de uma origem mais humilde ou se ela veio de uma origem um pouco mais abastada. Mas essa questão da diversidade, de você trazer pessoas diferentes, é muito rica. Eu também incentivo muito isso lá na Gênesis, né, da gente trazer pessoas diferentes, né, justamente para a gente aproveitar, extrair essa riqueza que a gente tem, porque cada um olha de uma forma diferente um determinado desafio. Acho que você trouxe um ponto fundamental, Fábio. E no final, os nossos clientes são pessoas. Então, se a gente tem um time diverso dentro de casa, a gente vai conseguir chegar no nosso cliente de forma uniforme também. Uhum. Agora, uma outra pergunta polêmica, né? Diversidade, equidade é sempre polêmico, mas aqui o papo é aberto e a gente tenta trazer aí a visão de vocês. Isso ajuda no business? Ou seja, isso ajuda a vender mais? Isso ajuda a conquistar mais clientes, na opinião de vocês? É uma coisa cool? É uma coisa legal de ser feita? Qual que eu acho que a gente não faz porque é legal. Uhum. Boa. A gente faz porque quando você tem um ambiente diverso, você tem mais gente se sentindo que pertence. Uhum. Essas pessoas serão mais produtivas. Isso. E na reta final, teu negócio cresce, se atende melhor o cliente, você trata melhor. Fica mais competitivo. Os seus pares e todos que estão ao seu redor. Mais competitiva. É uma vantagem competitiva no resultado final. Perfeito. Por uma consequência indireta. E na diversidade, a gente tem também a formação escolar ou acadêmica, dependendo do caso. Isso eu aprendi, porque eu venho do escritório de advocacia que só contratavam USP, PUC e Mackenzie. Eu passei isso 20 anos da minha existência. Na Print, a coisa foi natural. O time jurídico tem formação em Osasco, no Guarujá. Tem Mackenzie, tem FMU, tem origens completamente diferentes, pessoas completamente diferentes, eles conhecem, e roda, e faz. Então, é o resultado da diversidade. Isso você trouxe outro ponto muito legal, que é essa barreira sendo quebrada também, né? Alguns anos atrás era essa história, né? Vamos trazer os candidatos das universidades top, né? Não significa que essa pessoa que está estudando numa universidade top seja um profissional brilhante. Né? Não está correlacionado. Né? Às vezes é um cara que teve a oportunidade de estudar numa universidade top, mas não aproveitou a oportunidade. Né? E ao contrário também existe. Às vezes, eu, por exemplo, eu fiz uma universidade chamada Universidade de São Marcos, que é uma universidade que fechou. Fechou. Quando eu fui entrar na Gênesis, eu descobri que a universidade tinha fechado. Felizmente, eu fiz pós-graduação, né? E,
obviamente, o diploma da pós-graduação prevalece sobre o diploma da graduação. Então, assim, era uma faculdade de segunda linha, né? Mas isso não interferiu no meu potencial, né? Então, eu sempre fui a favor de quebrar essa barreira, mas hoje eu vejo que o mercado, de uma forma geral, valoriza uma coisa chamada soft skill. Né? Ou seja, o quanto a pessoa tem talento, né? Muito mais do que apenas a formação. E, pelo jeito, lá na Print é igual, né? É igual. Bacana, muito legal. Outra coisa que eu até acrescentaria é, tipo, regionalismo. Por exemplo, eu vim do Nordeste. Eu vim do Nordeste para trabalhar na Print. E aí, admito, logo na primeira preocupação é, pô, e aí, será que vai ter algum tipo de, né, meu sotaque de brincadeira, né? Cara, nada. Na Print fui muito bem recebido também. E, tipo, vim direto lá do Nordeste para Print. Fui muito bem recebido. A gente tem gente de todo lugar, no time de tech, tinha gente que estava trabalhando no interior do Ceará. Né? Então, eu tenho times que eu trouxe de lá e todo mundo se dá muito bem. Até isso também é uma forma de diversidade. Sim, sem dúvida. Culturas, de novo, culturas diferentes. Né? Tem até um que veio de outro país, de outra cultura. Sim. Provavelmente se agrega, né? Coisas. Você fala, pô. Meu time inteiro é bem. Sem dúvida. Tem sem gente dúvida. do norte, do sul, do interior. Tem 2 romenos, tem 2 indianos. Olha que legal. Que bacana. Diverso mesmo e funciona Olha, super bem. eu vou aproveitar lá no primeiro capítulo que vocês falaram que vocês estão precisando contratar. Vou mandar meu currículo para lá. Porque realmente, olha, primeiro que vocês falam com muita paixão da empresa, né? Isso tá super claro desde o primeiro momento que a gente estava conversando nos bastidores, né? E segundo que é uma liderança jovem, né? No sentido de olhar para coisas que são tendência e que realmente fazem a diferença no business. Então vocês estão super de parabéns. E por falar em tendência, eu queria entrar agora um pouco na questão de ESG, né? Como é que vocês encaram hoje essa questão, Fábio, do ESG? O que vocês estão fazendo na prática para devolver para o planeta um pouco do que a gente pega, um pouco do que a gente tira dele, vamos dizer assim? Olha, eu vou falar primeiro da parte ambiental, aí depois Júlia, que lidera esse tema aqui na Print, ela pode complementar nas outras vertentes. Mas na parte ambiental, no time de procurement, por exemplo, a gente inclusive estava lá agora no início de maio, a gente teve um workshop global, onde a gente juntou todas as lideranças dos times de procurement no mundo e trouxe para Barcelona para a gente discutir vários temas, entre eles ESG. Esse é um tema que está presente na Print e presente na Simpress, que é o grupo que a gente faz parte. Então, a gente tem metas de ter papel, por exemplo, 100% do nosso papel ser de fonte renovável. Olha que legal. Hoje, a gente já está na faixa de 90% do nosso papel é de fonte renovável, que é com certificado FSC. A gente tem metas de daqui a pouco a gente acabar com utilização de materiais de PVC, de plásticos. Então, isso são metas muito claras que a gente tem dentro do grupo. A gente já tem algumas direções claras e a gente vai avançando ano a ano, mês a mês, para a gente chegar no final das contas. O que a gente quer é ter carbono zero. A gente ter zero impacto de carbono dentro do grupo até 2040. Isso é uma meta super ambiciosa. Sim. A gente falou um pouco de OKR no primeiro capítulo, que são os indicadores, aqui resumindo grossamente, são os indicadores que vocês usam dentro da companhia. Vocês têm OKRs para medir esse tipo de coisa lá na Print? Sim, a gente tem colocado alguns objetivos, a gente está até colocando na revisão que a gente está fazendo no próximo ano fiscal. Esse é um tema que vai entrar muito claro, que é um dos objetivos da Print. E dentro dos times, né, cada time que tem as suas frentes, no time de procurement, por exemplo, a gente tem lá uma frente que é para a gente trabalhar sempre a sustentabilidade. Então, isso é uma coisa presente e Júlia pode complementar. Antes da Júlia complementar, a questão de impacto no negócio, do teu ponto de vista de produção e tal, custa mais caro? Por exemplo, trabalhar com papel de fonte renovável, trabalhar com essa meta de carbon free, né, de zero emissão de carbono com o tempo.
Isso é uma coisa que onera o custo da companhia? Olha, eu diria que às vezes sim, Tá, às vezes não. tá. Às vezes, se você buscar uma fonte alternativa, você pode até reduzir seu custo. Ah. E ser sustentável também não é só você ter o material, mas é você pensar nos seus desperdícios. A gente tem várias frentes de trabalho dentro do time de supply chain para a gente reduzir desperdício. Na hora que a gente reduz desperdício, a gente vai estar poluindo menos o ambiente. E também economizando. E gerando um melhor resultado para a empresa. Que foi o que a gente falou lá no capítulo 1, né? Que um funcionário de vocês deu uma sugestão, né, de vocês trabalharem com uma determinada forma de colocar o papel, que vocês economizaram o papel. Sim, Uhum. sim. Que Então, bacana. tem várias frentes nesse sentido. Aham. E o foco é reduzir desperdício, substituir materiais por materiais mais favoráveis ao meio ambiente, Aham. que sejam de fontes renováveis. A gente tem esse foco muito grande de oferecer para os clientes também produtos mais sustentáveis. Então, existem várias frentes do lado ambiental, Aham. que é o que eu estou falando mais, que tem mais a ver com minhas equipes. Aham. E existem várias outras frentes que também têm sido Legal. trabalhadas dentro do ESG. Legal, bacana. A gente instituiu a agenda ESG na Print em janeiro do ano de 21. De 21. A gente não sabe quando vão assistir esse episódio. E a ideia foi iniciar esse trabalho mapeando o que a Print tem já de ambiental, iniciativas ambientais, sociais, e o que tem de governança hoje, para a gente poder medir e ver para onde evoluir. Fizemos esse mapeamento e, pela Transparência, publicamos nosso primeiro relatório de sustentabilidade em março agora de 22. Uhum. Foi o primeiro relatório de sustentabilidade do Grupo Simpress. Uau, A que Simpress legal. vai lançar o dela. Uhum. Inclusive, eu comentei com eles, vocês preferem que a gente aguarde para seguir o padrão de vocês? Eles falaram, não, lança e a gente aprende o que der. Uhum. E agora eles estão com um trabalho global de padronizar as informações de todos os negócios no mundo, são 13 negócios no mundo, e até o feedback que a gente já teve deles vocês vão vir já bastante prontos em comparação com os outros que negócios. orgulho, hein? Né? Pois Muito é, bacana. bastante. E a gente mapeia e segue com novas iniciativas para evoluir através de OKRs em governança social e ambiental. E o maior destaque que a gente teve quando fez o mapeamento foi no social colaboradores. Como a Print investiu bastante no desenvolvimento da área de gente e cultura, o que nós encontramos em 21 foi uma área muito desenvolvida e muito próxima dos padrões que se espera de tratamento dos colaboradores. Isso foi uma grande satisfação. Que legal. E vocês fazem algum tipo de iniciativa social, alguma causa que vocês apoiem? Tem algum tipo de programa ou alguma coisa que os funcionários mesmos resolvam apoiar? Tem alguma coisa assim que vocês desenvolvem? No Social Comunidade, como as nossas iniciativas nessa área foram iniciadas também na pandemia, elas foram feitas muito na forma de doações. Uhum. Então, máscaras, criamos face shields na Print, fabricamos face shields na Print com uma parceria e adaptamos as máquinas de impressão para a criação de máscaras, para a fabricação de máscaras e doamos para a comunidade, para diversas instituições. Uhum. Agora, o grande desafio é desenvolver o relacionamento duradouro com as comunidades, perene, que é na volta de desenvolvimento. Uhum. Então, doação é legal, só que realmente o que faz diferença para fins sociais é você criar atividades de capacitação, e depois reintegração dentro da própria empresa. E esse é o nosso grande desafio, o nosso foco atual. Como desenvolver e entender, em primeiro momento, quais são as necessidades da nossa comunidade, que é a região ali de Barueri, e o contato ali com as associações locais. Isso tá muito alinhado com o nosso projeto aqui, né? Que o Experiências Extraordinárias ele tem exatamente esse... Um dos nossos objetivos é exatamente esse, né? Deixar um resíduo através do conhecimento das pessoas que passam por aqui,
para inspirar os profissionais, para trazer dicas, né? A gente tem uma audiência bastante heterogênea, né? Tem todo tipo de pessoas que assistem. Então, a gente tem pessoas em início de carreira, a gente tem empresários, a gente tem dirigentes de startups que a gente escuta os feedback, né? Isso é muito legal, que as pessoas falam, puxa, eu assisti o episódio tal e eu aprendi uma coisa que eu não sabia e tal. Eu mesmo falo, né, que eu tenho 31 anos de carreira e todo episódio, esse não está sendo diferente, eu aprendo alguma coisa que eu não sabia, né? Posso me considerar um cara experiente, né? 31 anos, né, na labuta e todo episódio, sem exceção, eu aprendo alguma coisa com vocês, porque é aquilo que a gente vinha falando, né? A questão da diversidade, a questão de origens diferentes, negócios diferentes e assim por diante. Então, super legal esse. Mas você queria comentar alguma coisa, Fábio? Até um caso interessante das Face Shields. Uhum. As Face Shields, a gente foi convidado por um grupo uhum. de pessoas, de um grupo de empresas que já estavam trabalhando nisso durante a pandemia. E esse grupo, que a Print participou, a gente fez mais de 500 mil doações de Face Shields pelo Brasil. Caramba. Durante o pico da pandemia. Uhum. Caramba. E isso foi uma ação bem interessante. Pô, imagina, 500 mil. Puxa, sim. Parabéns, cara. Parabéns. Parabéns e obrigado, né? Porque, sem dúvida, vocês salvaram muitas vidas. Não sei se... né? Quando a gente para pensar, né? Você fala assim, pô, eu doei 500 mil face shields. Quantas vidas será que eu salvei? Né? É uma coisa... Ô, Greg, como é que você vê o futuro... do teu ponto de vista, obviamente, que se a gente pudesse prever o futuro, estávamos aqui bilionários, né? Alguns que prevêem aí já estão, né? Como é que você vê o futuro da Print do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de inovação, né? Eu sei que vocês têm feito muita inovação na relação com o cliente, mas para que caminho, obviamente, o que você pode contar, né? Nada confidencial ou segredos. Se quiser contar, a gente aceita, mas, mas não precisa. Como é que você vê o futuro do business de vocês? Eu acho que como a gente trabalha na área gráfica, uhum. né, por si só, o produto é um produto bem complexo, bem difícil de comprar, de configurar, de entender, de conhecer, né? Uhum. Obrigação de saber qual que é a diferença entre um papel 300 gramas, um papel cartão, um papel offset. Ninguém tem essa obrigação. Então, acho que o futuro, né, os próximos 10, 20, 30 anos, o maior desafio vai continuar sendo a gente chegando no cliente da forma certa, facilitando a vida desse cliente, deixando cada vez mais fácil a pessoa fazer compra na Print. Uhum. Né? Ter o personalizado. Tipo, uhum. tanto para empresas, tanto para consumidor final, eu quero que todo mundo consiga chegar no nosso site ou chegar na nossa força de vendas e consiga fazer uma compra de um produto personalizado de forma mais simples possível. Uhum. A gente é um e-commerce, né? A gente também produz, mas a gente é e-commerce, só que de um produto bem complexo. Uhum. Né? Não sei se você já assistiu o nosso site. Já sim. Então isso é um trabalho constante. Né? A gente tem o nosso time de produto para isso, nosso time de UX e UI, trabalhando nisso constantemente, pensando em experiências diferentes. Né? A gente começou a meio que oferecer experiências diferentes para alguns produtos diferentes. A gente tem Decora, né? Decora Print, que é um site separado para você, através do seu celular, subir uma imagem, uma foto que você tirou da festa da família. E aí isso é transformado num quadro com qualidade profissional. Daqui a pouco também vamos ter uma experiência só de embalagens, né? Embalagens, que é uma das categorias que a gente vem apostando bastante. Imagina quão difícil hoje. É impossível você montar, você como empresário, você tendo um pequeno e-commerce, uma coisa assim, você conseguir oferecer uma caixinha personalizada hoje em dia, normalmente você vai comprar uma caixinha pronta, carimba, bota um papel ali, um pronto. Adesivo e acabou. É isso. Só que a Print, né, a gente, através da nossa tecnologia, a gente consegue oferecer a experiência de você comprar aquela caixinha. Pensa na caixinha mais bonita que você já recebeu, você consegue comprar na Print. Uhum. Cada vez mais, né, de forma mais fácil, né, através das ferramentas que a Cimpress nos oferece e através das ferramentas que a gente desenvolve internamente. Então, é muito isso. Customer-centric total. Total. E vocês estão o tempo todo, por exemplo, essa questão das embalagens é uma coisa que vocês ainda vão fazer.
Estamos fazendo. Então, Daqui já a estão pouco, fazendo. Logo, Já fica tá de no olho, ar aí. já vai estar no ar. Então, spoiler. Pequeno spoiler. Não, é bom já colocar um pouco de pressão no meu Boa. time, né? Pessoal, ó, tal dia aí, tá faltando tanto tempo. E como é que é a relação de vocês com o mercado, né? Você tem o B2C, então, por exemplo, eu como pessoa física, eu posso entrar lá e botar a foto que eu quero, como você mencionou, e ter um quadro. E se eu for um B2B, como a Gênesis, por exemplo, eu também posso entrar lá e mandar fazer, sei lá, todo o meu enxoval de papelaria e tudo isso. Você tem os dois modelos. Sim, tem os dois tiers e também a gente tem uma área comercial. A gente, não é todo mundo que gosta de do e-commerce. Comprar, né, no e-commerce. Tem um pouco mais dúvidas. Né? A gente tem dois níveis. Tem o televendas, né? Cliente comum que tem alguma dúvida, não se sente 100% confortável, não sabe qual que é a diferença dos papéis, etc. Liga para televendas fecha a compra para você. Se você uma conta um pouco maior, né, um B2B que você está falando, aí você pode ter um Key Account, você pode ter um Account Manager que cuida de você, né, que vai te aconselhando, que vai te oferecendo, né, mais produtos no portfólio, que vai te dando dicas, né, que vai te dando referências dentro do mercado. Para a gente, tanto faz. Onde o cliente estiver mais feliz, para a gente estar valendo. Entendi. E ainda tem a plataforma For Business. Também tem For Business. O que é o For Business? Que o For Business é que você, como Gênesis, você falou aí, pô, e a Gênesis? A Gênesis, o seu time de marketing pode ir lá no For Business, negociar com o nosso time, e a gente vai criar para você um portal, onde você vai colocar dentro desse portal todo o seu material gráfico que você queira da sua empresa, você padroniza e internamente qualquer pessoa dentro da Gênesis vai poder entrar lá e fazer seu pedido. Seu cartão de visita, por exemplo, imagine que seja uma dificuldade para você pedir. Se você faz o portal For Business, eu mesmo entro lá, já você tem um padrão. entra lá, coloca lá os seu dados. nome, seus dados variáveis. Bacana isso, hein? E ninguém mais precisa lhe ajudar. O time de compras vai estar livre, o time de marketing vai estar livre e você vai ser um padrão de qualidade e de atendimento em todo o Brasil. E como é que vocês buscam essa inovação? Porque, obviamente, eu não sou especialista no ramo de vocês, já quero deixar isso claro aqui. Então, se a minha pergunta for muito básica, me perdoem. Mas, obviamente, também eu dei uma estudada no business de vocês. Eu vejo que vocês têm uma competição muito... eu diria que vocês são um grande hub, né? Vocês têm vários serviços, mas vocês também têm uma competição que é mais especializada numa coisa A, B ou C. Como é que vocês trabalham a questão da inovação, de buscar a inovação, de buscar, por exemplo, pensar num portal como esse, ou pensar em fazer um produto para ter uma embalagem para e-commerces, para facilitar a vida do pequeno negócio, que vai ter uma embalagem customizada, pelo que eu entendi. Como que vocês fazem isso? Vocês têm uma área de inovação que vai buscar? Vocês entrevistam os clientes? Vocês olham tendências fora do mercado? Como é que vocês lidam com isso? Então, a gente tem uma área de inovação, uma área de pesquisa dentro de tecnologia e também tem uma área de inovação dentro da produção que faz pesquisas, né, que liga para os clientes, que analisa os dados, né, o time de BI estrutura os dados para que todo mundo tenha acesso, para que todo mundo possa fazer as análises. Além disso, a gente está inserido no Grupo Simpress, então no Grupo Simpress tem muita coisa acontecendo. Vocês compartilham, né? Muitas vezes dizem, né, quando tá chovendo nos Estados Unidos, começa a pingar aqui no Brasil, então a gente consegue já olhar, para as coisas para as tendências, porque as empresas fizeram lá. Tem essa parceria muito grande com o time de tecnologia de lá, eles fazem uns APIs, umas ferramentas compartilhadas, né, que a gente possa implementar. Por exemplo, a solução da embalagem que eu estou falando aqui é uma solução Simpress, que é disponibilizada para as empresas do grupo. E a gente fomenta muito esse mindset de MVP, POC, sabe? Pequenos testes, fazer uma coisa feita melhor que perfeito, vamos testar, vamos validar se de fato aquela ideia que a gente teve, aquela coisa que funciona lá fora, se isso também vai funcionar aqui, se a gente já transformar isso em um projeto gigante, não, vamos pensar como que é o jeito, o menor jeito possível para a gente comprovar que isso também poderia funcionar aqui. Aí, beleza, comprovamos, validamos, aí vamos implementando. Entendi. Puta, que bacana. E outra coisa interessante, né? Recentemente, por exemplo, a gente mandou dois executivos do nosso time para visitar outros negócios lá fora. Então, eles foram visitar 3 operações do grupo. Então, em cada operação dessa tem um aprendizado diferente. E eu também, depois eu fui para o workshop de procurement, também fui visitar outra operação do grupo.
Então, a gente Ou tem seja, essa liberdade. vocês ficam transitando e buscando inovação lá na Europa, que você fala, pô, isso aqui lá no Brasil funcionaria e tal. Legal. Agora, E a própria Simpress, ela faz reuniões trimestrais para todos os Nos executivos, grupos. para todo o grupo global, e dá destaque para alguns negócios específicos com atuações de destaque ou inovações. Inclusive, a Print já apareceu algumas vezes. E nisso a gente aprende, porque se a gente achar que é interessante, a gente tem porta aberta para fazer contato direto, pegar mais detalhes Muito e legal. avaliar. Agora e a gente pega o avião e vai lá também. Né? Vai lá ver, né? Vamos ver. Um outro ponto. E vocês já, porque eu vou falar de brasileiros, vocês já exportaram alguma ideia também? Alguma coisa que foi criada aqui, que do ponto de vista de produto, né? Eu sei que, por exemplo, o ESG foi o primeiro relatório e tal, mas do ponto de vista de produto, processo, alguma coisa assim, vocês também já exportaram alguma ideia? Se é que vocês podem falar, tá? Não, o Fábio tem alguns exemplos legais. Olha, pelo lado de processos, isso é uma coisa até bem interessante. Eu tive agora recente nesse workshop global, né? Então, a gente mesmo sendo o menor negócio do grupo, a gente, em termos de processo, a gente se mostrou muito avançado. Então, por exemplo, existe um processo muito bem implementado dentro da Print, que tem ajudado como a gente evolui o negócio, que é o processo de S&OP. Esse é um processo de Sales and Operations Planning, que a gente implantou hoje. A gente tem uma empresa que vai fazer 10 anos de empresa. A gente tem esse processo maduro. Ele vai completar 2 anos agora em dezembro. E esse é um processo que ele é hoje uma das principais reuniões do negócio para tomar decisão. Esse foi um aprendizado que a gente compartilhou com outros business lá fora. Então, tem algumas ferramentas aqui que a gente tem implantado, ferramenta de e-procurement. A gente implantou aqui no Brasil já, a gente apresentou lá fora, o pessoal adorou. Legal, bacana. Também. Então, de processos, a gente tem muito para falar. De produtos, digamos que a gente é novo e a gente está num processo de amadurecimento que a gente tem muito a aprender. Mas isso é uma coisa que eu compartilhei muito com o pessoal aqui, que foi, de processos, a gente tem muito a ensinar. Com os processos que a gente tem. Que bacana, cara. E hoje a gente consegue ter visibilidade na nossa operação, tipo, daqui a 8 meses eu vou precisar estar com uma máquina nova chegando, porque tal linha vai estar ocupada. Vai estar no limite, eu preciso abrir uma nova linha. Então a gente consegue ter esse tipo de visibilidade dentro a importância do planejamento, né? Porque senão impacta nas tuas vendas, você não vai conseguir entregar. Perca o desempenho. Perde desempenho, perde negócio, perde a possibilidade de crescimento, né? Fantástico. Isso, inclusive, é um dos pilares do nosso negócio, né? É excelência operacional. Então, a gente tem uma operação com alto nível de confiabilidade. Nosso nível de entrega no prazo hoje fica na casa de 97%. E a gente... confiabilidade, qualidade... uma coisa até para acrescentar, né? Que, tipo, o nosso negócio é atender do micro ao grande. E o micro, por exemplo, a gente atende com baixa tiragem. A gente permite que o micro ele tenha acesso a um material de uma qualidade tão grande quanto uma McDonald's da vida. Uma empresa gigante. Uma empresa gigante. Então, embalagem que Greg falou há pouco tempo, a gente atende a partir de 15 unidades. Uma embalagem 100% personalizada com um produto de altíssima qualidade. Então, ou seja, você está democratizando o acesso. Exato. Isso é muito legal. Você falou exatamente uma das propostas de valores do nosso negócio. Porque isso, se a gente olhar um pouco mais de cima, né, vocês estão ajudando a impulsionar a economia, né, do país, dando esse tipo de acesso ao pequeno empresário, né, o pequeno negócio. Muito legal, cara. Vocês estão de parabéns mesmo. A gente usou aqui a história da Print para falar de vários conceitos interessantes, né? Então, no primeiro capítulo, a gente falou bastante de cultura, a gente falou dessa história de vocês 3 liderarem a empresa, né? A gente falou de ego, a gente falou de, enfim, dessa química que vocês conseguiram construir entre vocês, a gente falou de como que isso tem impacto nos funcionários, de contratação, enfim.
E nesse segundo episódio a gente falou de ESG, inovação, diversidade, equidade. E estamos chegando ao final do segundo capítulo. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Eu sei o quanto as agendas são complexas, né? Ainda mais juntar três agendas. Então eu queria agradecer imensamente vocês. Obrigado por estarem aqui. E abrir aí para as considerações finais de vocês. Bom. Mulheres primeiro. Eu vou começar de novo. Eu acho, pensando no público que você comentou, Rod, que provavelmente é quem está acompanhando, ouvindo e assistindo a gente, a minha dica ela não é somente de business. É algo que eu aprendi uma época que eu estudei por alguns anos a Cabala, que é uma filosofia de vida, e ela se aplica muito ao ambiente de negócios, como pode se aplicar a qualquer parte da sua vida pessoal. Se você está num momento que as coisas não estão bem, então, o chefe não está legal, o trabalho não está legal, os pares não estão legal, não gosta da empresa, tal. A primeira coisa que você tem que fazer é, primeiro, tira o negativo. Para de reclamar. E pensa o que você pode fazer para mudar a sua situação. Eu, Júlia, já mudei a minha situação no trabalho algumas vezes, mudando a minha postura, mudando as pessoas com que eu interagia, que eu ia buscar mais desafios de trabalho. E eu consegui mudar a minha posição por atitudes minhas. Isso é absolutamente mental. Isso é postura. Cuidado com aquele lugar de ó dia, ó vida, ó azar. O coitadismo, né? Coitadismo. Esse é o primeiro passo, porque se a partir daí a coisa não ficar do jeito que você gostaria, aí vai procurar também. Vai procurar mais formação, vai agitar seu network, vai conversar com pessoas. Enfim, tá em você. Eu tenho certeza que tá em você e tá na gente. Legal, muito, muito bacana. Obrigado. Greg? Legal. Para mim, né, pensando aqui, como você disse, tem muita gente no início da carreira, mas também vale para quem tá no meio, quem tá no fim até. Se você quer crescer, se você quer aprender coisas novas, eu gostaria muito que todo mundo tenha esse mindset de ir testando, de fazer pequenos projetinhos, pequenos testes, comprovar hipóteses, assim, não importa que se você é líder de pessoas, você pode liderar um pequeno projeto, um pequeno teste. E isso, para mim, é o caminho para o crescimento profissional e o crescimento pessoal também. O pessoal sempre, muitas vezes fica pensando que está meio preso, né? Tipo, sempre fazendo a mesma coisa. Sempre tem alguma coisa, tem alguma ideia, tem alguma coisa, alguma novidade que você possa estar testando. Você pode sair ali um pouco do teu dia a dia. Do seu quadrado, isso, exatamente. Boa. Sai um pouco disso. E isso, com certeza, isso foi assim que eu fui crescendo. Muito legal, muito legal. Fábio? Bom, primeiro eu queria agradecer aqui pela oportunidade. Obrigado. A gente falar um pouquinho do nosso negócio, negócio que a gente tanto gosta. E segundo, assim, pensando em dar alguma sugestão para o público que está assistindo, eu diria que, primeiro, falando de carreira, muitas vezes o pessoal espera que as coisas caiam do céu, mas muitas vezes você consegue acelerar seus aprendizados. Eu particularmente, eu tive a sorte de lá no início ter tido um chefe muito bom. Virgílio, até queria mandar um abraço para ele. Compartilha o vídeo com ele, hein? Ô, Virgílio, compartilha com o teu pessoal aí. E eu tive a sorte, eu até comentei outro dia que eu saí de estagiário a gerente em 2 anos. Caramba! E como isso ocorreu, né? Então, por exemplo, quando eu terminei a faculdade, aí eu cheguei lá e disse, bom, tecnicamente tem uma boa base. Agora eu preciso estudar liderança. Então, peguei liderança, muitas vezes as pessoas pensam que só aprende na prática. Não, você pode aprender com os livros. Tem vários, eu estudei uns 5 livros de liderança. E aí fui aprendendo a liderar e tal. Aí acelerei. Então, consegui amadurecer mais rápido na parte de liderança. E outra coisa importante na carreira foi que sempre participando de fóruns. Então, eu sou apaixonado por supply chain. Amo o que faço e o que a gente consegue fazer através de supply chain para a gente atender melhor nosso cliente. E então, sempre participei de fóruns. E aí, eu ainda particularmente, eu estava lá no Nordeste e os fóruns estão todos aqui. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Então, eu tinha que pegar um avião, pagar um hotel, pagar o evento e ir para cá. Hoje em dia, existem
muitos fóruns que estão sendo feitos online. Online. Uhum. Então, isso é uma oportunidade que todo mundo tem que aproveitar, que é uma oportunidade dessa nova realidade. Então, aproveitar para você... E aí, outra coisa que queria só acrescentar é... Eu mesmo trabalhando em empresas pequenas, empresas familiares, eu sempre olhava, bom, esse processo aí só depende de conhecimento. Então, esse processo eu vou estudar e vou aplicar. Uhum. E hoje, na Print mesmo... A gente tem processos que muitas empresas que têm 50 anos, Não 60 tem. anos, não têm. Isso foi uma das coisas que estava discutindo, inclusive, na maratona de supply chain que eu participei com outras startups. Uhum. Então, corra atrás de conhecimento, participe de fóruns para você ter inspirações. Você, opa, tal empresa está fazendo aquilo é legal, eu vou estudar aquilo. E estude. Uhum. Estude... Não só com experiência você consegue acelerar seu aprendizado, mas com muito estudo você consegue acelerar a liderança, por exemplo. Você me permite fazer um complemento? Porque, assim, eu penso muito parecido e eu tenho uma coisa que nada é impossível. Né? A gente consegue fazer qualquer coisa que a gente quiser se a gente for estudar, se a gente for atrás, se a gente não tem... Assim, é o que você falou, hoje está tudo muito mais democratizado, né? O conhecimento está aí e tal. Então, já nessas dicas finais, é interessante ver o perfil de vocês, é completamente diferente. Né? De novo, a questão que a gente tanto falou aqui, né? dessa coisa que se complementa. Então, mais uma vez, obrigado, foi um prazer, uma honra estar com vocês aqui. Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado por terem assistido mais esse episódio do Experiências Extraordinárias. Eu queria pedir, se você está curtindo o nosso trabalho, por favor, ajuda a gente, compartilha o nosso vídeo, manda no teu grupo de WhatsApp, acessa as nossas redes sociais, você vai achar a gente sempre como XPXTBR, ou você pode acessar o nosso site www.xpxt.com.br. Lá você tem todos os episódios, você pode assistir todos os episódios, você pode escutar todos os episódios. Então a gente concentrou lá toda a nossa gama de conhecimento dentro do nosso site, mas você também pode assistir no YouTube, você também pode seguir a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, enfim. Spotify a gente também tá. Ajuda a gente a levar esse projeto para o máximo de pessoas possível, porque o nosso compromisso é trazer conhecimento, o nosso compromisso é divulgar negócios, é usar cases como o da Print para trazer conhecimento, para trazer conceitos e dividir esse conhecimento com vocês. Então, obrigado por estarem aqui com a gente até agora e até o próximo episódio e fiquem bem.